O Congresso Nacional derrubou o veto de Lula. Agora o presidente tem até esta quarta-feira para promulgar uma lei que ele mesmo considerou inconstitucional. Se não assinar, a responsabilidade passa para Davi Alcolumbre, o mesmo presidente do Senado com quem Lula está em guerra aberta. E dentro do Planalto, a informação que circula é clara: Lula não vai assinar. A lei que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro vai entrar em vigor de qualquer forma. Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília: o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O STF julgou e condenou centenas de envolvidos. As penas aplicadas foram duras, com cumulatilidade de crimes. Ou seja, quando uma pessoa cometia mais de um crime no mesmo episódio, as penas eram somadas. A oposição, liderada por partidos de direita e centro, apresentou um projeto que mudava essa lógica. O texto original previa anistia ampla, foi retirada diante da resistência. O substitutivo aprovado focou na revisão das regras de dosimetria penal. Em vez de somar as penas, passa a valer apenas a pena do crime mais grave, com um acréscimo menor. E para crimes cometidos em multidão, sem liderança comprovada, a pena pode ser reduzida em até 2/3. Lula vetou o projeto integralmente e o Congresso derrubou esse veto no dia 30 de abril, com placar expressivo, 318 a 144 na Câmara e 49 a 24 no Senado. Esta lei altera 2 pontos centrais do sistema penal aplicado aos condenados pelo 8 de janeiro. O primeiro é o cálculo da pena. Pelo modelo anterior, quem cometia vários crimes no mesmo episódio tinha as penas somadas. Com a nova regra, prevalece a pena do crime mais grave, com um acréscimo entre 1/6 e metade. Na prática, isso reduz significativamente o tempo total de condenação para a maioria dos casos. O segundo ponto é a progressão de regime. A lei estabelece um patamar mais baixo de cumprimento de pena para avançar do regime fechado para o semiaberto. Isso significa que condenados podem sair mais cedo da prisão de segurança máxima. Segundo estimativas do próprio STF, ao menos 190 pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro podem ser diretamente beneficiadas pela nova regra. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que com a mudança teria o tempo em regime fechado reduzido de... A mesa diretora do Congresso encaminhou o ofício oficial ao Palácio do Planalto na noite de segunda-feira, dia 4 de maio. A partir daí, abre-se o prazo constitucional de 48 horas para a promulgação, o que coloca o prazo final nesta quarta-feira, dia 6. A Constituição é clara: após a derrubada de um veto presidencial, o presidente tem 48 horas para promulgar a lei. Se não o fizer, a responsabilidade passa ao presidente do Senado, neste caso Davi Alcolumbre, que tem outros 2 dias. Se Alcolumbre também não promulgar, a responsabilidade vai ao vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, do PL. Os números da votação precisam ser analisados com cuidado, porque eles dizem muito mais do que o resultado em si. Na Câmara, 318 deputados votaram pela derrubada do veto de Lula. Eram necessários 257. A margem foi de 61 votos a mais do que o necessário. No Senado, 49 senadores votaram contra o veto do presidente. Eram necessários 41, margem de 8 votos. O que esses números revelam? Que o governo Lula não conseguiu segurar nem os votos de partidos que fazem parte da sua própria base. A derrota não foi por falta de tempo ou por falta de articulação, foi por falta de força política real. Deputados e senadores que dependem de cargos e verbas do governo federal votaram contra o presidente sem hesitar. Esse é o dado que o Planalto não quer ver analisado, porque ele mostra que a crise atual não é conjuntural, é estrutural. A derrota no Congresso não é apenas sobre o 8 de janeiro. Ela mostra que o governo perdeu a capacidade de segurar sua própria base em votações estratégicas. E quando um presidente não controla mais os votos de quem depende dele para governar, o resto do mandato se torna um exercício de sobrevivência, não de governo. O fato de a promulgação dever ficar com Alcolumbre é o resumo perfeito do momento político. O presidente da República se recusa a assinar uma lei que não conseguiu barrar, e quem vai colocar a assinatura é justamente o aliado que se tornou adversário. É uma derrota dentro de uma derrota. A lei vai entrar em vigor.
com a assinatura de Lula ou sem ela. E os efeitos práticos, as revisões de pena, as progressões de regime, os recursos no STF vão se desdobrar nos próximos meses. Se este vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo de verdade, compartilha e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.